No vídeo de hoje vamos conhecer o país mais rico do mundo e sede da Copa do Mundo de 2022, o Catar. Com mais de 11,5 mil quilômetros quadrados, o estado do Catar é o 160º maior país do mundo e o 137º mais populoso. Com 2,8 milhões de habitantes, sua capital e maior cidade é Doha, possuindo mais de 640 mil pessoas, já em toda a sua região metropolitana há mais de 2,3 milhões, quase 80% da população da nação. Sua língua oficial é o árabe, já o inglês é amplamente utilizado, basicamente é a língua franca do país, seu nome significa terra de Tar. Outras fontes também dizem que o nome vem de Catara. A antiga cidade do país é dividido em 8 municípios e suas maiores cidades além da capital são Al Rayyan, Salau, Al Wakra e Al Khor. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, sua economia é a 53ª maior do mundo com PIB de 191 bilhões de dólares, sua moeda é o real. Já em relação ao PIB per capita está em quarto lugar e em relação ao poder de compra está em primeiro, o que torna o país uma das nações mais ricas do mundo. Além disso, é um dos únicos países sem impostos. Sua economia é basicamente baseada na indústria do petróleo e gás, que geram mais de 70% das receitas do país, possui a terceira maior reserva de gás natural, o que corresponde a 13% das reservas mundiais, embora o país possua uma população de 2,8 milhões de pessoas. Só cerca de 500 mil delas são cataris, ou seja, nativas do país. Os quase 80% de pessoas restantes são de áreas de outras nações indianas e filipinas que vieram trabalhar no país. É o terceiro país com maior percentual de população estrangeira, atrás somente do Vaticano e dos Emirados Árabes, e assim como nos países da região é extremamente difícil conseguir cidadania. O Islã é a religião oficial do país, seguido por quase 70% da população. No entanto, devido ao grande número de estrangeiros, também é possível encontrar uma parcela considerável de hindus, cristãos e budistas. A força da fé islâmica na cultura local pode ser notada no acervo do Museu de Arte Islâmica, que detém o maior acervo de arte islâmica do mundo e é uma das principais atrações da capital Doha. A região já pertenceu a diversos povos e assim no território dos persas, do Império Otomano e do Império Britânico, que no qual conseguiu independência do mesmo somente em 1971. Seu emir é o Sheikh Emir Tamim bin Hamad Al Thani, que reina desde 2013. A família Al Thani governa o país desde 1825, quando a região ainda era habitada quase somente pelos beduínos. O país é pequeno em tamanho, mas um gigante regional, não só por sua riqueza e influência, mas também por abrigar uma enorme base militar norte-americana. Porém, entre 2017 e janeiro de 2021 o país passou por uma crise, com diversos países cortando relações diplomáticas com o mesmo. As grandes potências sunitas da região, como Arábia Saudita e Emirados Árabes, acusaram Catar de apoiar grupos como a Irmandade Muçulmana e o Hamas, classificados por elas como terroristas, e de manter relações estreitas com o Irã, a grande potência xiita e arquirrival da Arábia Saudita na disputa pela hegemonia regional. De fato, o Catar é um dos principais financiadores da faixa de Gaza, governada pelo Hamas, e abriga um dos líderes do grupo exílio. Nesse período, a Arábia Saudita cogitou até construir um canal na fronteira com esse país, o que iria transformá-lo em uma ilha. O país é sede do maior canal de TV do Oriente Médio, a rede de TV Al Jazeera. O canal é porta-voz de todo o mundo árabe. Essa emissora estatal possui mais de 80 escritórios ao redor do mundo. E só uma curiosidade a mais, Al Jazeera significa a ilha. É o primeiro país árabe do Oriente Médio escolhido para sediar a Copa do Mundo de Futebol, que acontecerá entre novembro e dezembro de 2022. A razão para isso é que as temperaturas nessa época são mais amenas. Os jogos serão sediados em 5 cidades e ao todo serão 8 estádios, 3 deles somente na capital Doha. A arquitetura deles foi inspirada nos costumes e tradições locais. Essa será a edição em que os jogadores não precisarão pegar voos entre as cidades, pois a maior distância entre os estádios é de somente 55 quilômetros. Ainda falando sobre a Copa do Mundo, além de construir incríveis estádios, eles também constroem cidades para eles, como no caso Lusail, que está sendo construído totalmente do zero e terá capacidade para 250 mil habitantes. E você sabe como chegar lá? É só ir com a Qatar Airways, a patrocinadora oficial desse vídeo. Como sonhar não custa nada, então vamos sonhar grande, e Qatar Airways. Podemos marcar uma reunião amanhã? Brincadeiras à parte, a Qatar Airways é uma das melhores companhias aéreas do mundo, ficando à frente da Emirates. Em 2019 foi eleita a melhor companhia do mundo, em 2020 ficou em segundo lugar. Em 2021, realizou o primeiro voo com todos vacinados.
por lá e é importante tomar cuidado com as leis uma vez que elas seguem a Sharia, a lei islâmica baseada no Alcorão e não faz distinção entre direito e religião, sendo o álcool proibido, quem não é muçulmano só pode consumi-lo em locais privados, como hotéis e bares. Mesmo assim, o Catar figura entre os países mais liberais do Oriente Médio. Na capital Doha, por exemplo, as mulheres podem dirigir, frequentar estádio de futebol e candidatar-se a cargos públicos. A poligamia é permitida, um homem pode ter até 5 mulheres. No Catar, as casas tradicionais são pintadas com tons de amarelo. A explicação para isso é que alguns costumes locais remetem às cores, à essência do pequeno emirado, o deserto. Sua capital, Doha, foi uma das cidades que mais cresceram no mundo. Em menos de 30 anos, a cidade foi completamente transformada, ganhando incríveis arranha-céus e um fato a mais: Doha pode significar redondeza, referência às baías arredondadas presentes na região. Seu prédio mais icônico é o Burj Doha, já a sua construção mais alta é a Spirit Tower. Construída para os Jogos Asiáticos de 2006, os Jogos Asiáticos são algo como o nosso Pan-Americano. Antes da era do petróleo, o país era conhecido por suas pérolas. Elas eram grande forte da economia local até a década de 1940, quando entrou em decadência. O feriado mais importante da nação é o Dia Nacional do Catar, é comemorado em 18 de dezembro. Essa data marca a unificação do Catar no ano de 1878. Possui um patrimônio da humanidade Al-Zubara. Essa cidade abandonada foi fundada por kuwaitianos em meados de 1700 e foi um importante local para o cultivo de pérolas. Gerou o desenvolvimento de pequenos estados independentes de outros povos. A cor branca em sua bandeira remete à paz. A cor, o marrom, simboliza o sangue derramado durante as várias guerras. Já as 9 bordas serrilhadas representam Catar como o 9º membro dos Estados Reconciliados do Golfo em 1916. Os outros 8 estados formam hoje o que é o Bahrein nos Emirados Árabes. O prato nacional do país é o machous, feito de arroz, carne, cebola e tomate misturado com vários temperos. O seu animal nacional é o oryx árabe. Esse majestoso animal foi salvo de extinção na década de 70 por zoológicos e reservas. Você pode vê-lo no logotipo da Qatar Airways. O seu ponto mais alto é de somente 103 metros, além disso é considerado o segundo país mais plano do mundo. Sua elevação média é de somente 28 metros, ou seja, basicamente a península é uma imensa planície desértica e, assim como Mônaco, o país não possui florestas, possuem somente manguezais e é um dos únicos do mundo a não possuir rios permanentes. Uma de suas ilhas mais importantes é a Ilha Halo, localizada a mais de 80 quilômetros da costa. Ela foi totalmente transformada em uma área de armazenamento e terminal de carga de petróleo dos campos de produção circundantes.